Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. De Lima, Ângela Amâncio, José de Ribamar Santos, Ana de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Façamos devotamente nosso ato penitencial. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o na cruz. Deus, por seu poder, exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que o obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós
tiraste minha alma do abismo e me salvaste quando estava já morrendo. Eu vou exalto ao Senhor, porque vós me livraste. Cantai salmo ao Senhor, povo fiel, dai-lhes graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o branco visitar-nos, de manhã vem salvar-nos a alegria. Eu vou exalto ao Senhor, porque vós me livraste. Escutai-me, Senhor Deus, tem piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformaste meu canto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente te louvar-vos. Eu vou exalto ao Senhor, porque vós me livraste. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava em pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa
pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós já estamos na terceira semana do tempo da Páscoa. Ficou conosco este anúncio belo que Jesus está vivo, está junto de Deus, está no meio de nós, está conosco. E lá estava Pedro e os apóstolos. Eles disseram: diante de tudo que nós estamos fazendo, o que estamos anunciando não é uma vontade de homem, de humanos, mas é um querer de Deus. E todos nós sabemos que ele foi suspenso no madeiro. Obrigado. Foi suspenso no madeiro, mas Deus o exaltou pelo seu poder. Ele foi piedoso ao Pai, entregou tudo nas mãos do Pai, e ele está vivo. E nós somos testemunhas, mas não somos sozinhos. O Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem está nos orientando, está nos levando a discernir tudo o que é necessário para aceitá-lo como de fato é. Ultrapassa o nosso modo de pensar, o nosso raciocínio, mas nós temos o discernimento e a unção do Espírito, e com isso nós podemos dizer que Ele está vivo, está conosco. Essa é a nossa alegria. E se somos humilhados por causa do santo nome de Jesus, nós ficamos ainda muito mais alegres. Meus queridos, a visão de São João no livro do Apocalipse. Ao final do texto de hoje, ele disse: nós todos, se voltamos ao trono e ao Cordeiro, lá está Deus, lá está o Senhor. O nosso louvor, a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos pertence a Ele. E Ele recebeu
diante dos olhos daquela visão, que todos estavam prostrados diante dele, do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, quando as palavras da aclamação já disse qual é que é o motivo da ressurreição de Jesus. Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo. E aí você fica pensando, como criou o universo? Jesus Cristo, o Filho. Mas não esqueçamos que há uma íntima, não é possível separar. Quando você fala do Pai, estamos dizendo do Filho e do Espírito. Dizemos do Espírito, nós não podemos esquecer que o Pai está ali na vida do Espírito. É vontade dele que se exprime no Espírito que nos defende, o Espírito Santo. Quando nós falamos de Jesus, nós temos a certeza que o Pai está nele, e com ele o Espírito de Deus nos leva a aceitá-lo, um único Deus em três pessoas. Muito difícil para a nossa cabeça. Como é que nós vamos dizer? Não é para entender, é um mistério. Então nós contemplamos essa graça bendita, daí nós aceitamos que verdadeiramente sempre o Pai esteve ali, mas no rosto, na figura, na vida do seu amado Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo e se compadeceu da nossa humanidade. E se compadecer-se veio desde a fecundação no útero maternal da Santíssima Mãe. Rosto humano, corpo humano, necessitou do leite materno, precisou dos alimentos que nós precisamos, cresceu aos cuidados de uma família, Maria, sua mãe, José, o pai putativo de Jesus, mas sempre conduzido e orientado pelo seu Pai, o Senhor nosso Deus. Por isso, não é à toa que vocês escutaram essa narrativa da pesca milagrosa. Eles estão lá, ainda não tinham esse contato total com Jesus, ainda paira sobre eles uma dúvida, aquela dúvida que paira sobre nós quando descansa eternamente um dos membros da nossa casa, da nossa família. Nós ficamos alguns dias pensando muitas coisas. Uma das coisas que imaginamos é que, será que se tivéssemos feito desta maneira, daquele tipo, buscado esse recurso, ainda nós não o teríamos junto de nós, não estaria conosco a mulher, o homem, aqueles que partiram. O que faltou a nós? Essas preocupações, essas indagações fazem com que nós tenhamos uma preocupação excessiva, e quando nós ficamos preocupados, nós acabamos cansados, e quando não, deprimidos, tristes. O cansaço, as preocupações derrotam as nossas alegrias pessoais, e por isso que nós temos que estar intimamente ligados àquele que é a alegria por excelência, o Cristo Jesus. Porque diante daquela situação, nós levantamos a cabeça, porque a nossa alegria não pertence somente à vida humana, mas ela é também divina, como de fato nós somos em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas eles estão assim, preocupados, cansados, abatidos com tudo aquilo que aconteceu com o grande e bom Mestre Jesus. E eles decidem, vamos lá para as águas, vamos pescar. O desânimo, meus queridos, faz com que nós sejamos também improdutivos, não conseguimos muitas coisas. Nós precisamos de um ânimo novo dos irmãos, da parte do Espírito de Deus, para ter um ímpeto, para ter o lançar-se de novo. E lá está à margem Jesus. Eles não sabem quem é, eles não têm ainda o Espírito Santo, não têm o discernimento, e ele os trata rapazes. Não, os meus queridos discípulos,
Mas, rapazes, vocês estão muito novos, moços. Vocês estão com essa cabeça. Vocês não conseguiram mergulhar esse tempo todo do ensino que receberam. Mas não há problema. Vou educá-los, reeducá-los novamente. E os discípulos obedecem. E ao discípulo amado, ele diz: é o Senhor. É o Senhor que está conosco. Meus queridos, vocês acabaram de ouvir lá os anciãos, no livro do Apocalipse, os anjos prostraram-se diante de Jesus, nosso Senhor. E Pedro estava lá. Quando ele escuta que é o Senhor, ele pula na água em respeito a esse nome santo que é o Senhor. Porém, os outros discípulos puxaram a rede, tinham os peixes que antes não estavam, e eles fizeram lá o fogo, assaram e deram a Jesus o que era necessário. Venha comer conosco. E eles ainda não se atreviam a perguntar. Nós sabemos que é o Senhor, mas não temos certeza. De vez em quando nós deixamos, por isso que eu olho para você, nós quase não glorificamos a Deus por tudo que nós somos, vivemos e temos. Nós às vezes não glorificamos a Deus por tudo que você tem feito aos queridos e amados de Deus. Você deve guardar sempre. Você nunca vai cuidar de um filho doente. Nunca. Mas vai cuidar de um filho. Essa é a glorificação do Santo Nome. Ai de Deus, se você não existisse no mundo. Onde Deus iria conseguir alguém com tão ânimo, com tão amor, com tão afeto, com tão perseverança nele, para que aqueles que não podem comer pela própria mão, beber por si próprio, vestir-se, banhar-se, não fosse você. Então você, de fato, é uma graça a glorificar todos os dias, porque Deus não deixou ninguém a perecer. Às vezes, a mesquinhez do homem, da mulher, faz com que você não preste atenção nisso. Quanto que você é salutar, quanto que você é importante, necessário para a vida dos nossos irmãos, os idosos, as crianças. Você nunca vai dizer: eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe. Eu também passei por muito tempo, eu não tinha nenhum tipo de enfermidade, mas eu também não podia comer com a própria mão, nem andar com as próprias pernas, nem pensar em escolher a roupa para o frio ou para o calor. Não podia me limpar, não podia higienizar o meu corpo. E nem por isso a mãe disse: eu estou cuidando desse guri, deste menino, estou cuidando desta menina, porque ela não nada disso. Estou cuidando de um filho. Essa é a graça que glorifica a vossa vida. Essa graça vem da entrega. Quando a mãe está grávida, ela tem disposição para dizer: a minha vida pertence a esse que está no meu útero. Por isso que o cuidado essencial da parte de Deus para comigo é altíssimo. E nós todos nos colocamos ali prontos para rezar, pedir que Nossa Senhora do Bom Parto possa acompanhá-los em todos os momentos. Quando digo acompanhá-los, é verdade. Não estou dizendo que acompanha só aquela que está, porque quando você tem uma filha, quando você tem uma esposa, quando você tem uma irmã grávida, todos nós estamos aguardando o bom parto desta criança. Então, de certa forma, nós estamos grávidos dessa alegria que já está conosco. Nós falamos assim: ainda a criança, não, a criança já está conosco.
conosco. Está aí, bem alimentada, não lhe falta nada, toma a água necessária, não passa sede, não passa fome, não tem calor, não tem frio, o melhor lugar para morar. Não pagou um centavo, não se preocupa com as contas, não chega boleto para ela, não atrasa o pagamento, não toma remédio. Olha que belíssimo, bom lugar. Então nós estamos já felizes por tudo isso. E esta felicidade pertence a Deus, nosso Senhor. Por isso, meus caros, eles disseram que Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a cada um deles. Fez o mesmo com o peixe. A Escritura fala, esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos. Ele está vivo e no meio de nós. Guarde com bastante alegria esta presença magnífica do ressuscitado na sua vida. Guarde isso e peça à Senhora da Piedade, ao bem-aventurado São José, que sejam eles aqueles grandes incentivadores, intercessores, para que nós olhemos sempre para Ele. Ah, porque vou lamentar já os cravos, o sofrimento. Olhe para a árvore. Capítulo 15 de São João diz, aí está o tronco. Quem é o tronco? É Jesus, nosso Senhor. Olhe para você. E nós, o capítulo 5, versículo 15, diz que nós somos os galhos, os rebentos, e nós estamos intimamente incorporados. Brilha sobre nós a luz daquele que está vivo, e nele a nossa própria vida. Aleluia, 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 aleluia. Creio em Deus Pai, pelo seu nome. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos. Cristo ouvimos, Cristo alegremos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, oremos. Cristo ouvimos, Cristo alegremos. Cristo ouvimos, Cristo alegremos. Salvador, ensinando teu amor.
Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor de nós, orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso direito a salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação, proclamar a nossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-nos neste tempo por Cristo nossa Páscoa. Porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da ressurreição, vinde, Senhor Jesus. No dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo Eduardo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do nosso povo. A misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Piedade, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na nossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Ó Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
guiados pelo Espírito de Jesus ressuscitado, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, nosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra a sua morada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Disse Jesus: vinde comer. E tomando o pão, deu aos seus discípulos. Aleluia. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo, e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne àqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna. Vós que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade divina encontrá-lo um dia na pátria celeste. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus caros, pode sentar um pouquinho. O doutor vai dizer uma palavrinha para nós aí sobre uma importância para os nossos queridos e amados. Então, se você já puder participar dessa reunião aí que ele vai convidá-los, certamente será de grande valia para muitos. Bom dia a todos. Nós vamos estar organizando uma palestra dia 16 de maio agora, às 19h30 aqui na paróquia, tá bom? Voltado para a pessoa com deficiência, mas não para as famílias das pessoas com deficiência, né? O tema da palestra é Famílias Atípicas, uma prioridade. Mas é para toda a comunidade, porque ninguém hoje, né, está livre, né, de ter uma pessoa com deficiência na família, né? Seja por um fator genético, um fator, né, da nascitura, né, do nascimento, né, congênito, que a gente fala, ou por um AVC, por alguma deficiência adquirida, certo? Então vai ser mais uma conscientização para toda a comunidade, né, e nós enquanto paróquia, para como se tratar, como se portar diante de uma pessoa com deficiência, diante de uma criança com autismo, tá? Então, algo muito importante, vai ser uma palestra com a profissional Gilce, né, que é a articuladora da pessoa com deficiência da Secretaria Municipal de Saúde, e com a Manuela, a psicóloga. Então, ela vai vir, vai fazer algumas abordagens com a gente. Então, não é só para a pessoa que tem alguém com deficiência em casa, uma família atípica, mas sim para toda a comunidade, ok? Então, fica o convite, sexta-feira, dia 16, às 19h30, aqui na igreja. Obrigado, professor. Vai ter divulgação também nas redes sociais da paróquia, tá? E inclusive nas redes sociais da Secretaria de Saúde também. E vai ter um chá também, né? O chá ele vai fazer o bolo da sogra dele. Então, se vocês verem aí, mas se Deus quiser, estaremos aí com esse doutor. Pode ser que você não tenha ninguém na casa, mas pode acontecer que o vizinho precise da sua caridade. Então, você pode ajudá-lo de forma eficiente, até ajudando, quem sabe, a melhorar o trânsito que ele tem
suficientes para acolher. Então, nós podemos ajudar a diminuir o sofrimento e aproxima mais ainda a nossa convivência. Meus caros, olha, está um sacrifício, mas acho que essa semana parece que vai dar uma clareada na história. E essa semana nós tivemos uma reunião aqui, segunda, terça, esqueci disso. Teve uma reunião aqui na Maria da Glória. Lembra? Esqueceu também? Bom, foi esses dias, dia passado. Então, nós tivemos com os párocos da cidade, porque foi aparecendo mais algumas paróquias que estão querendo também colocar ar-condicionado. Sexta? Não, quarta-feira. E nós temos já temos uma demanda de energia aqui, e nós vamos usar algumas máquinas, a gente precisa de alguma autorização técnica, que seja também da parte da elétrica. E os caras estarão aqui essa semana, estamos vendo já, para fazer as medições e colocar. Então tem dois projetos. Esse é um projeto e o outro projeto é a energia solar, que também vai acontecer nas outras paróquias que nós temos aqui. E também para isso. Então essa parte do ar-condicionado, vamos dizer que nós estamos já acomodados. A outra parte nós estamos negociando, porque no nosso caso aqui da igreja, mais o rincão, também aqui a casa paroquial, e quem sabe o ginásio, fica em 65 mil. Mas isso a gente pode negociar com tranquilidade, sem apertar ninguém e sem ficar pedindo dinheiro para vocês, usufruir daquilo que vocês já estão nos ajudando. Então vocês rezem para que agora nós tenhamos, quem sabe, para o próximo verão, nós tenhamos então o ar-condicionado. Estamos nisso já quase 6 meses, até agora não conseguimos. Mas com esse pessoal que vem aí, pelo menos está quase tudo encaminhado. Eles não farão só aqui, mas também nas outras paróquias da Diocese. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Esperamos que logo tenhamos essa graça de ficar mais tranquilos, e esperamos também que contenha as moscas que infernizam a vida de gente. Esperamos que recebamos isso. Vamos ficar aqui. Vamos descer para rezar a Santa. Então, o Bertô está dizendo, nós estamos rezando aqui, a esposa que está rezando, nasceu os dois caras, João Vicente e José Rico, da RBF, que participa conosco aqui, nesse horário. Parabéns. Tia Garcia, providencia duas camisas de Palmeiras para os caras aí, duas camisas verdes. Não deixe passar esse momento. Vai Palmeiras. Graças a Deus. Já é bom caminho. Então vamos agradecer a Nossa Senhora também por essa dádiva, pelos seus netos, tem as netas já agora, e os dois netos também já tinham. Estava com sua menina, agora está com vocês todos. Então vamos agradecer a Deus por isso. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Agora nós podemos rezar juntos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos os vossos planos e por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso. Amém. Levai a todos a alegria e a paz. Ide em paz, que o Senhor Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Leve o parabéns ao pai e à mãe lá de
Tenham vocês um domingo agradável, uma semana abençoada. Bom domingo, um abraço para vocês todos.